Anota o que o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. Vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando, para que a palavra do Senhor entre dentro do seu coração, e ela não só entre e saia, mas ela vai transformando. É um avivamento de dentro para fora. Ela vai mudando a sua vida, ela vai te transformando, para que você possa ter uma mudança de mente, para que a sua vida, você comece a olhar as coisas diferentes, você dizendo: Jesus está comigo, a sua palavra tem me transformado. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 12, diz: Ora, Acabe, estou lendo na versão NVI, se a sua versão é um pouquinho diferente, apenas acompanhe, por favor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois e houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Nesse contexto, Deus tinha levantado esse profeta Elias para estar de frente a Acabe e a Jezabel. Era um povo que tinha se esquecido, porque foi chamado. O povo de Israel tinha simplesmente se desvirtuado dos caminhos do Senhor, estavam vivendo outras coisas, estavam adorando outros deuses, a não ser o Deus dos exércitos, o Criador, o Senhor. E nesse momento, Elias está à frente, enfrentando uma grande crise naquele povo, aonde ele tem a percepção que talvez esteja sozinho. E diante desse cenário, ele está enfrentando muita luta, ele está enfrentando muito trabalho. Só que ele tem sido usado por Deus tremendamente. Nós vamos ver nos capítulos anteriores. Ali, Elias sendo usado para trazer alimento para uma viúva. Elias ali sendo usado para curar o enfermo. Ali, Elias sendo usado para cair chuva. Elias era usado tremendamente. E mesmo Elias sendo um homem de Deus, Elias sendo um homem nos caminhos do Senhor, Elias sendo crente, Elias não teve a isenção de passar pela dor.
Elias, mesmo sendo um homem de Deus, um profeta, um pregador, ele não se isentou e não houve a isenção de passar por momentos de solidão, por momentos de sofrimento, por momentos de tristeza, por momentos de angústia, por momentos de ansiedade. Aí nós que estamos aqui, meus irmãos, e você que nesse momento está me assistindo, você diz: pastor, deixa eu te falar algo. Pastor, eu sou crente, eu sou líder, sou pastor, sou profeta, sou pregador, vivi na igreja, cresci na igreja e ainda assim estou tendo depressão. Por quê? Estou em pecado? É falta de fé? Não. Você está em depressão, você está passando por momentos de depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade, porque você é humano. Existe uma humanidade que nós não temos como deixar de lado. Quando aceitamos Jesus, verdadeiramente, o que nasce de novo é o Espírito. O que vem, o que vai enxertando no nosso coração é o Espírito de Deus. Mas ainda assim temos corpo, ainda assim temos alma, ainda assim passamos por angústias, sofrimentos, tristezas. Então existe um sofrimento que nós não temos como deixar de lado. E deixa eu te falar, tem sido pregado muitas vezes uma fé que não é real, uma fé que a Bíblia não fala. Aqui Deus, Ele não se manifesta num vento, num terremoto. Deus não se manifesta simplesmente derrubando as rochas. Deus se manifesta numa brisa suave, dizendo: olha, eu me manifesto aonde tudo às vezes está calmo, aonde você se retirou, você se guardou. Mas antes de eu chegar nesse contexto da manifestação de Deus, o que Elias está passando aqui, ele está se sentindo sozinho. Então já deixa eu te falar essa verdade, uma verdade absoluta sobre a sua vida. Você não está com depressão por uma falta de fé. A sua depressão pode te levar a uma falta de fé, mas você não chegou à depressão por uma falta de fé. Isso possivelmente foi um esgotamento emocional. Isso possivelmente você olhou para o lado, olhou para o outro e disse: eu estou sozinho, cara. Isso possivelmente foi uma bagagem de muitos e muitos anos que foi acontecendo na sua vida. Então não sou eu, pregador, que vou trazer para você nesse exato momento dizendo: olha, isso aí é frescura, levanta, vamos lá, para de ser ingrato e reclamar. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, eu não sei se nós nos lembramos bem, mas Jesus no Getsêmani, ele leva 3 caras junto com ele: Tiago, João e Pedro. Quando Jesus está no Getsêmani levando Tiago, João e Pedro, ele diz: cara, fiquem aqui comigo, vamos orar junto, meus irmãos, porque a luta é difícil, o momento é difícil em que nós estamos passando, precisamos orar, precisamos vigiar. Então fiquem aqui orando, fiquem aqui vigiando, não durmam, perseverem. Jesus sobe um pouquinho mais no monte, e ali ele está, e naquele exato momento, sabe o que começa a acontecer? Os seus vasos capilares se rompem, a ponto de Jesus suar sangue. Isso é um fenômeno que é raríssimo acontecer, mas é real e pode acontecer. Porque quando os vasos capilares se rompem e ele começa a suar sangue, fisicamente suando sangue, isso quer dizer que o corpo chegou a um extremo tão grande, um momento de ansiedade, de angústia, de tristeza naquele exato momento. E talvez nós poderíamos dizer: que blasfêmia, como assim? Jesus passou por isso? Sim, ele estava sendo 100% Deus e 100% humano. A sua humanidade não foi deixada de lado, mas ele está dizendo: eu estou me esvaziando e eu estou cumprindo uma vontade que não é minha, mas uma vontade divina, mas ainda assim sendo 100% Deus. Então quando Jesus começa a suar sangue, porque os seus vasos capilares se romperam, isso demonstra uma humanidade, isso demonstra de que ele se permitiu sofrer. O que acontece é que nós, meus irmãos, nós não estamos mais nos permitindo sofrer. A gente está ouvindo e pregando uma coisa que não é real. Você pode se permitir sofrer, meu irmão. Você pode se permitir viver o luto. Você pode se permitir chorar. Você pode se permitir ficar triste. Você não se desviou. Não se preocupa. A não ser, claro, se o pecado entrou aí é outra coisa. Mas eu não estou falando de pecado nesse momento. Eu estou falando de um coração que está tão aflito. Um coração que está simplesmente tão vivendo tanta tristeza. E sabe o que acontece? É que muitos dias, talvez você acorda, abre os olhos, e você diz: obrigado, Deus, porque eu acordei. Obrigado porque eu simplesmente estou respirando novamente.
mas também é uma verdade de que estou sem forças para levantar dessa cama. Estou sem vontade de ir trabalhar, estou sem vontade de fazer mais nada. E você começa a se cobrar dizendo: mas eu tenho tudo. Eu tenho Deus na minha vida, eu conheço a palavra, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz tudo o que podia fazer, e ainda assim há esse sentimento dentro do meu coração. Será que Deus se ausentou de mim? Será que simplesmente aonde Ele está? Porque eu me sinto sozinho. Deus, Ele não se ausentou, a sua presença continua. A questão é que muitas vezes nós não estamos sentindo a presença dEle, porque até mesmo esse sentimento depressivo nos faz, isso que nós estamos sentindo no nosso corpo, afeta o nosso espírito. Onde nós não temos percepção da presença de Deus, mas ainda assim existe a presença de Deus. Existe a onipresença, a presença manifesta. E Elias está dizendo: olha, eu prefiro morrer, para mim já chega. Elias, meus irmãos, um profeta de Deus, alguém usado por Deus tremendamente, alguém dizendo: olha, eu servi tanto, eu fiz tanto, Deus, mas para mim já deu. Elias estava com pensamentos até de morte, porque ele diz: olha, para mim já deu, para mim já basta, para mim chega. E Deus não condenou ele, dizendo que quer morrer, então vai morrer, então morre então. Deus não fez isso com Elias. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos cuida, é um Deus que quer o nosso bem, é um Deus que nos ensina. É um Deus que não nos afasta dele, mas nos deixa mais perto dele. O que acontece é que existem dois públicos: aquele que nesse momento está passando por uma depressão, e aquele que nesse momento conhece alguém com depressão. Aquele que daqui a pouco também está passando por uma depressão, mas não tem consciência disso, está dizendo: não é possível. Será que eu sou fraco? Desse ponto, sim, nós somos fracos. É o Senhor que nos faz fortes. A força vem do Senhor. A nossa humanidade, nós somos fracos mesmo, essa é uma verdade. Por isso que o nosso espírito precisa ser fortalecido todas as manhãs. Um crente não está isento de passar por uma depressão. Um pai não está isento de passar por uma depressão. Um pastor, um líder, um profeta não está isento de passar por uma depressão. Não está isento. Depressão não é frescura, não é falta de fé. Se de repente tem alguém na sua casa, perto de você, que você diz: está passando por uma depressão, parece que está vivendo uma frescura, parece que não se levanta, parece que não quer. Mas deixa eu te falar algo, nós que estamos aqui e você que está comigo agora. Às vezes quando você olhar para o lado e você vai dizer assim: cara, parece que a pessoa está cheia de frescura, ela não consegue levantar da cama, parece que não tem ânimo para nada, e tem tudo. Isso pode ser uma depressão, e às vezes a pessoa vai dizer: eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe, e Jesus quer curar o teu coração, quer curar a sua vida. Mas também é bem verdade que Ele quer usar os meios dessa época também para curar. Estamos vivendo uma realidade onde já existem psiquiatras, existem medicamentos, existem terapeutas. A minha própria esposa é pastora e é psicóloga, então ela sabe onde atuar no espírito e onde atuar na alma. E aonde nós estamos vivendo essa época. E aí nós, muitas vezes, nós com a nossa espiritualidade até mesmo equivocada, nós falamos o seguinte: por que Deus não usou então medicamento para curar Elias? Porque na época não existia. Hoje existe. Tanto que em Timóteo, quando Timóteo está doente, Paulo chega para ele e toma um pouco de vinho. Porque isso que tu está sofrendo, esse vinho vai resolver. Era o medicamento da época. Charles Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos, talvez um dos maiores, não posso dizer que é o maior. Ele não viveu em depressão uma semana. Ele viveu uma vida depressiva. E não é por isso que Deus não usou ele tremendamente, em vários aspectos. E ele diz: olha, tive que tomar remédio na época que eu tomei remédio, tive que fazer isso na época que eu tive que fazer isso, mas eu também entendi que em todos os momentos eu tive que estar aos pés da cruz. Eu tive que estar aos pés de Jesus, reconhecendo a minha humanidade, reconhecendo quem eu sou nele. E aí as pessoas que estão na volta de pessoas que estão sofrendo com depressão, passando por uma depressão, dizem: eu não consigo solucionar a depressão dele. Você não precisa solucionar, você precisa estar junto.
Eu não sei o que falar, não se trata do falar, se trata do ouvir. Eu não sei o que fazer, não se trata do fazer. Se trata apenas de estar com os braços estendidos, dizendo: eu estou aqui, e vou passar com você isso, e eu vou junto com você. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nesse momento. Ele quer usar a sua vida para ajudar outros. Ele quer usar a sua vida e ministrar sobre o seu coração, mesmo você ainda passando por depressão. Porque você passa por depressão, o que fazem? Te excluem. Mas você não precisa ser excluído, você precisa ser simplesmente tratado, cuidado, amado, consolado. E o Espírito Santo está dizendo: olha, eu estou te consolando, porque eu sou o Espírito Consolador. Eu estou te trazendo essa verdade, porque eu sou o Espírito Santo da verdade. E existe um Jesus que cura, existe um Jesus que liberta. E aqui nós vamos ver nesse texto de que Elias está passando por tudo isso. Mas não foi só Elias. Não foi só Jesus, o próprio Jesus, né? Estava ali. Nós vamos ver na nossa época, há 500 anos atrás, o próprio Martim Lutero passou por isso. Nós vamos ver Charles Spurgeon passando por isso. Nós vamos ver homens e mulheres passando por isso, dizendo: parece que eu sou o único, mas você não é o único. Davi passou por isso. Os salmos de Davi, em vários, vai dizer: Senhor, aonde tu está? Porque eu estou olhando para um lado, tu não está. Eu estou olhando para cima, tu não está. Aonde tu está? Parece que tu me rejeitaste. Aonde? E Davi com aquele sentimento de solidão, sempre se sentindo sozinho em muitos momentos. E eu não estou falando da consequência do pecado, novamente eu digo, isso é outra coisa. Mas eu estou dizendo a humanidade exercida por Davi, exercida por Jó, exercida por Jesus, exercida por Elias. O direito de ainda reconhecermos: somos humanos, somos crentes, mas não somos super-heróis. Mas também é bem verdade que há um super-herói conosco. Ele sim dá conta. Ele sim, então nós lançamos sobre ele o nosso fardo. O nosso fardo é pesado, meus irmãos. O nosso fardo é pesado. Eu sou pastor, nas minhas mãos tem mais de 1000 pessoas que eu cuido. Mais de 1000 pessoas com problema todos os dias. Eu lidero mais de 1000 pessoas. Então eu tenho que dar conta, eu não dou conta, mas o Espírito Santo vai comigo. E quando eu estou ali, eu digo: Deus, eu não estou dando conta, está difícil pra caramba. E Deus está dizendo: quem disse que tu deveria dar conta? Sou eu que dou, lança sobre mim. Vai ter dias que vai estar difícil. Vai ter dias que simplesmente você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer: todo mundo me abandonou. Elias estava assim, olhando para o lado, dizendo: Senhor, eu estou sozinho. E Deus diz: tu não está sozinho. Separei dezenas aqui, centenas, milhares de outros homens que não se dobraram diante desses deuses. Tu não está sozinho. Obadias ainda fala para Elias: ô Elias, tu não está sozinho. Tem pelo menos 50 profetas que eu deixei aqui de um lado, 50 profetas que eu deixei do outro. Tu não está sozinho, cara. Mas o sentimento estava ali. Não era uma fala que mudaria o sentimento. Porque às vezes quando alguém está passando por isso, a gente diz: não, vamos lá, levanta. Pode reclamar, levanta. Meu irmão, não é tu que está passando por isso aí. Existe uma empatia, que somos muito bons em falar sobre empatia. Somos péssimos em exercer a empatia. Somos bons em dizer: para, engole o choro e vamos. Mas somos péssimos quando a pessoa está dentro de um poço. Em vez de jogar uma corda, entra dentro do poço, pega ela e sobe para cima. Isso é exercer a empatia e ser crente hoje em dia. Porque a gente está esquecendo. O Senhor já tinha dito: vai haver um tempo onde o amor ia se esfriar. Mas deixa eu falar, o amor está começando a se esfriar dentro das igrejas. Aonde somos bons para falar, somos péssimos para ouvir. Aonde somos bons para sermos como Pedro, ir lá cortar a orelha de Malco lá e dizer: olha, eu resolvo. E somos péssimos para ser igual a João, que simplesmente queria estar do lado de Jesus ouvindo. Precisamos aprender a entender o que está acontecendo na nossa sociedade. Pais e mães que só trabalham, querem recursos financeiros, deixam as crianças nas escolinhas,
Pegam as crianças, vão para casa, estão fazendo uma coisa ou outra, deixa a televisão ligada, todo mundo na frente da televisão, não conversam, não dialogam mais, não ouvem mais, porque simplesmente estão pensando no seu eu. É um mundo onde a gente está dizendo, o fraco está passando por depressão e os fortes continuam. Não, meu irmão, não é porque a pessoa está passando por depressão que ela é fraca. E se for, o Senhor faz forte na vida dela. Então nós precisamos ter essa compreensão nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, independente do momento que você estiver passando. O Senhor Jesus nesse momento está dizendo, eu estou contigo. No mundo tu vai passar por aflições. Neste mundo ainda tu vai se sentir sozinho. Neste mundo tu vai se sentir deprimido. Neste mundo tu pode ser o cara que for, intelectual, com várias faculdades, o que for, conhecedor da verdade, mas ainda assim tu vai se sentir sozinho em muitos momentos. Porque você está neste mundo que não é seu. Quando você voltar para casa, aí você não vai se sentir mais sozinho. E aí nós estamos sempre no meio do agito, correndo para um lado e para o outro, dizendo, Deus, ministra o meu coração. Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz no meio desse tumulto. Mas você está no meio do tumulto, você precisa ir para o lugar aonde, no meio da brisa suave, Ele vai se manifestar. E aqui está dizendo o seguinte, houve um terremoto. Deus fez o terremoto acontecer, existe poder ali. Deus se manifestou através de um vento. Deus se manifestou separando montes. Olha o poder de Deus. Mas ainda Deus não estava falando nesses momentos. O seu poder estava se manifestando ali. Mas Ele só falou quando todo o agito, o barulho, as coisas pararam. Ele disse, agora quando a brisa suave está, a calmaria está, agora eu vou falar. E é isso que Deus faz. Muitas vezes a gente está no meio do agito, correndo para um lado e para o outro. Senhor, fala. Deus diz, tu não está parando para ouvir. O teu coração ainda não está se abrindo o suficiente, não está ali aberto para me ouvir. Eu estou aqui, eu quero me manifestar, mas tu não está ouvindo, porque tu não está parando. A nossa sensação da ausência de Deus não significa que Ele está ausente. Perceba essa frase, por favor. Anote essa frase. A nossa sensação da ausência de Deus não significa que Ele esteja ausente. Quando nos sentimos solitários, deprimidos, tristes, vivendo momentos de ansiedade, tendo ataque de pânico, crise de ansiedade, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos, Deus está ausente, porque isso é uma sensação da sua ausência. Mas diante dessa sensação da ausência, não significa que Ele está ausente. É apenas uma sensação, porque Ele continua presente. Ele continua. Embora nosso sofrimento corporal, nosso sofrimento do corpo, não nos permita sentir o seu toque suave, mas Ele ainda assim está nos segurando firmes. Ele ainda está dizendo, continua. Tu pode olhar para um lado e não ver ninguém. Tu pode olhar para o outro e se sentir sozinho. Tu pode olhar para frente e ver traição, vendo rejeição, vendo pessoas hipócritas. Porque tu está neste mundo. Esse mundo é corrompido, esse mundo é doentio, esse mundo é ruim. Mas eu sou bom. Jesus é a nossa esperança. Não é uma rede social que é a nossa esperança. Não é um novo carro que é a nossa esperança. Não é uma boa faculdade que é a nossa esperança. Não é o nosso intelecto que é a nossa esperança. É Jesus Cristo que é a nossa esperança. Somente nele encontramos vida. Somente nele encontramos paz que precisamos. Somente nele. E é bem possível que Ele pode usar pessoas como psiquiatras, psicólogos, pastores, amigos, para nos ajudar a passar por esses processos. Então não se engane dizendo, que eu já ouvi, aconselhando pessoas dizendo, pastor, mas se eu for num psiquiatra, isso é falta de fé. Não, meu irmão, tu está exercendo a fé, realmente crendo de que Jesus vai te curar através do medicamento. Existe a cura, existe o milagre. A cura é um processo, um milagre instantâneo. Eu posso orar por ti, se tu for curado, amém, glória a Deus. Mas existe o processo de cura sendo ministrado na tua vida. Então não se engane com uma falsa espiritualidade,
achando de que isso realmente é falta de fé. Não é falta de fé. Martim Lutero, Jó, Davi, Elias e o próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que não é o único filho de Deus a ficar deprimido e atribulado. Não somos os únicos filhos de Deus a ficar deprimidos e atribulados. Vamos ficar, meu irmão. Vamos ficar deprimido e atribulado. Sinto muito te dizer em algum momento da nossa vida. Tomara que tu nunca passe por isso. Mas se tu passar, lembre de algo. Salmo 138, 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Salmo 73, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso sempre. Salmo 140, 14. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas cargas. Na vida corrida em que nós andamos, basta você olhar um pouquinho a sua rede social nesse momento que todos nós temos hoje, parece que a nossa vida está sendo guiada por isso. Você vai ver que muitas pessoas parecem que estão sempre em alguns lugares maiores e melhores do que você. E você diz o seguinte: eu preciso chegar nesses lugares. Pastores, às vezes, estão em determinadas posições e você, pastor, diz: eu preciso chegar lá. Você é empresário, minha empresa não está tanto, preciso chegar lá. Você pai e mãe, você diz: mas eu não tenho isso para dar para o meu filho. Eu preciso chegar nesse momento para dar tudo isso para o meu filho, porque afinal a sociedade... Não, a nossa vida está tão corrida que nós não estamos sendo guiados e controlados pelo Espírito Santo. A nossa vida está tão corrida que nós perdemos a percepção que estamos sendo guiados e controlados por uma sociedade que está baseado no que tem em vez do que é. Nós precisamos ser ao invés de só fazer. Precisamos ser ao invés de só ter. Precisamos ser filhos, ser amados, sermos pacientes, sermos amigos. Ao invés de só termos recursos financeiros, termos uma boa faculdade, termos família apenas para mostrar para os outros. Então começamos agora a exercer o ser. O ser, aquilo que Jesus quer que eu seja. Ser santo porque Ele é santo. Ser filho porque Ele é meu pai. Sou amigo porque Ele agora não me chama mais de servo. Agora eu sou amigo porque eu amo de forma voluntária, pelo seu amor, que já foi dado lá na cruz do Calvário. O seu sangue já foi derramado em favor de mim, em favor de todos nós. Esse amor de Jesus Cristo derramado lá naquela cruz, isso nos permite a ter vida. Porque esse mesmo amor que Isaías está falando, Ele levou sobre si os seus pecados, as suas dores, as suas enfermidades. Isso quer dizer que Ele levou sobre si os nossos pecados, mas também as nossas dores e as nossas enfermidades. Não é só o físico, mas também o emocional. O Senhor não quer só nos curar quando alguém está... Por que nós não questionamos quando alguém usa óculos? Por que a gente não diz que é falta de fé quando alguém está de muleta? Por que a gente não diz que alguém tem falta de fé quando está com dor de estômago e a gente diz: toma um heparema? Por que a gente não diz: olha, tu tem falta de fé, está com dor no corpo, deixa eu te dar um Dorflex? Por que a gente não diz isso? Por que a gente diz: tu está com falta de fé porque tu está triste? Tu está com falta de fé porque tu está deprimido? Tu está com falta de fé porque tu está com depressão, tu se desviou dos caminhos do Senhor? Não, tu não se desviou. Assim como o corpo sofre, a alma sofre. Mas que o teu espírito ainda seja fortalecido com a palavra do Senhor. Que você possa ser curado nessa tarde, entendendo que você não é o único que está passando por isso. Talvez tenha alguém na sua família, você está dizendo: o que eu faço, pastor? Continua junto, senta junto, ouve. Seja apenas um ouvido ali, vai ouvindo. Quando tiver que falar, fale pouco, não fale muito. Traga palavras de vida, não palavras de morte. Traga palavras de bênção, não palavras de maldição. Que você seja um profeta de bênção, um profeta de cura e de milagre, não um profeta do caos. Que nós possamos exercer
a humanidade diante dessas pessoas, até mesmo para nós. Não importa quão profundo sua depressão te levou, os braços do nosso Deus, o conforto do Espírito Santo é mais profundo ainda. Então não importa onde essa doença te levou, o Espírito Santo de Deus é mais profundo. Ele diz: eu estou contigo, seja num buraco fundo, seja num poço de lamaçal, seja onde for. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Tem pessoas que não vão entender o que tu está passando. Tu vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer: ninguém está me entendendo, pastor. Ninguém vai te entender muitas vezes. Impõe uma fé que não é realista. E não sabe o que vivenciamos. Tem pessoas que não sabem o que tu está passando, te impõe uma fé realista, não sabe o que tu já viveu, a tua história. Não é porque existem pessoas que ignoram o teu sofrimento que tu vai ignorar a pessoa de Jesus Cristo. Não vamos ignorar a pessoa de Jesus na nossa vida. Talvez tem pessoas que digam: nada me abala, eu sou inabalável. Sinto muito te dizer, mas só tem um que é inabalável, é Jesus Cristo. Porque quando tu diz eu sou inabalável, então você precisa meditar novamente na palavra, que tem alguma coisa que você deixou de lado. Porque você não é perfeito. Você é fraco muitas vezes. Somente Jesus é inabalável. Somente Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Somente Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. E precisamos dEle todos os dias das nossas vidas. E precisamos ser vulneráveis diante de Deus. Como assim, pastor? Eu preciso ser fraco? Mostrar a minha fraqueza diante de Deus? É exatamente isso. É se quebrantar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, aquele que é o bom pastor, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o grande eu sou, Jesus Cristo de Nazaré. Se prostrar diante dele e dizer: eu realmente preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo. Aqueles que sofrem com depressão têm um herói ao lado, um advogado, um amigo, Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, por favor. Temos um amigo e é Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode acontecer com todos nós. Quando nós estamos passando por isso, por um momento de depressão, de repente nos sentirmos mais debilitados, e você diz: mas eu ainda continuo com Jesus, então eu vou falar para todo mundo que eu estou com Jesus e eu estou com depressão. Não faça isso, porque tem pessoas que não vão entender. Fale com pessoas que realmente Deus está mandando você falar, e peça ajuda. Pessoas próximas, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um esposo, um pastor, um líder, um terapeuta, um psiquiatra. Pessoas que Deus vai enviando à nossa vida. Porque às vezes quando nós usamos um microfone, assim como eu já fiz, existe muita coisa acontecendo. E pessoas que não vão saber lidar. Mas Jesus sabe. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele sara nossas feridas. Ele cura simplesmente aonde no nosso íntimo do nosso ser existe aquela pequena ferida. E Deus está nos curando e nos transformando. Porque somente Ele, Jesus Cristo, sara, cura, liberta e salva. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor cura. Somente o Senhor salva. Somente o Senhor pode fazer. A nossa vida é do Senhor. Nesse momento, Pai, tem dezenas e dezenas de milhares de pessoas passando por momentos de depressão, passando por momentos de tristeza, passando por ter pensamentos de morte,
Mas neste momento, a tua cura, Jesus Cristo, sobre essas pessoas, o bálsamo do Senhor, trazendo, Deus, um refrigério, trazendo consolo, colocando as pessoas certas, dizendo: olha, seja forte, seja corajoso, vamos junto, eu não me esqueci de ti, eu não te rejeitei, eu sou contigo. Tu, minha irmã, tu, meu irmão, é precioso para Jesus, é precioso para Jesus, é precioso para Jesus. Talvez o seu pai, a sua mãe tenha te rejeitado ali quando descobriu. Talvez não tenha te rejeitado nem a questão apenas da gravidez, mas rejeitou o momento que descobriu isso. Diz: olha, eu não queria a gravidez, não é que não queria bebê, não queria a gravidez. Mas o Senhor te queria, o Senhor tinha planejado isso. E você veio a este mundo, você está aqui respirando. Que esse sentimento possa sair do seu coração. Que as pessoas que te traíram neste momento, você possa estar liberando perdão. Que nesse momento todo aquele fardo, aquele peso, muito trabalho, muita pressão, obrigação, o corre-corre do dia a dia, o fardo pesado, você possa lançar sobre Jesus. Você pode dizer: pai, eu não aguento mais tudo isso. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Os meus recursos já se esgotaram. E o Senhor Jesus está dizendo: os meus só começaram. Os meus recursos só estão começando. E eu estou fazendo algo novo na sua vida e vou fazer. Nesse momento você seja sarado, curado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que você receba o toque de Jesus na sua vida nesse momento. Que você seja sarado.